Eleições 2016, Fernanda Queiroz. Muito obrigada, Patrícia. Bom dia a você, ouvinte, e também ao internauta, que começa a acompanhar conosco agora o terceiro de 4 debates da Rede Gazeta na cobertura das eleições 2016, em segundo turno. Nós estamos nesta segunda-feira com os candidatos que disputam a prefeitura da capital. Dou o meu bom dia ao meu âncora, companheiro de eleições, Fábio Botassin. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernanda. Bom dia também a quem nos acompanha. E estamos, então, na reta final, né? Eleições que terminam neste segundo turno no próximo domingo. E hoje a gente recebe, então, aqui nas dependências da Rede Gazeta, os candidatos por ordem alfabética, Amaro Neto, do Solidariedade, e também Luciano Rezende, do PPS. Estão conosco também aqui na plateia os convidados da Rádio CBN, a procuradora eleitoral Nádia Botelho, também alunos do curso de residência da Rede Gazeta e assessores de campanha. A gente lembra que, por conta dessa transmissão ao vivo, a plateia não se manifesta. Bem, hoje, neste debate, teremos, então, blocos de enfrentamento entre os candidatos e também com participação dos jornalistas da Rede Gazeta. No primeiro, no terceiro, no quinto e no sexto blocos, os candidatos vão fazer perguntas entre eles. O tempo de pergunta será de 30 segundos, resposta de 1 minuto e meio, réplica e tréplica de 1 minuto cada. Pois é, e temos ainda outros 2 blocos de perguntas de jornalistas da Rede Gazeta aos candidatos. Já posicionados aqui na primeira fileira estão os jornalistas da editoria de política de A Gazeta, Samanta Nogueira e Vinícius Valfré. Bem, nossa transmissão, eu lembro, acontece pela Rádio CBN Vitória, também pela Rádio Gazeta AM. Nossa transmissão ainda conta com o vídeo que está sendo transmitido pelo Facebook do portal gazetaonline.com.br, assim como no próprio portal, além da cobertura pelo Twitter do @GazetaOnline. A cobertura completa também na edição de amanhã de A Gazeta. Eu lembro que uma das regras do debate também é o direito de resposta, dá direito de resposta somente para citações ofensivas. Na coordenação do debate está o jornalista Abdo Filho. Em caso de citação ofensiva e que a coordenação acompanhe o pedido, o direito de resposta será de 1 minuto para o candidato. Vamos, então? Vamos para o primeiro bloco. Dar início com um sorteio que define quem faz a primeira pergunta neste debate, então, com os candidatos à Prefeitura de Vitória. O nome escolhido, neste momento, é do candidato Luciano Rezende. O candidato Luciano é que inicia o bloco fazendo a pergunta para o candidato Amaro. Bom dia a todos, aqueles que nos assistem, nos ouvem pela CBN. Parabéns à Rede Gazeta pelo debate. Candidato deputado Amaro, o PDU está sendo revisado conforme preconiza o Estatuto das Cidades. Qual a sua proposta detalhadamente para os instrumentos de gestão? Bom dia a todos que nos acompanham pela CBN, pela Rádio Gazeta AM. Parabenizar a Rede Gazeta também por esse debate, cumprimentar o candidato. Candidato, a primeira coisa que eu vou fazer é acelerar o PDU, porque o senhor ficou enrolando esse tempo todo a discussão do PDU e não saiu do papel. Assim como o senhor enrolou muitas obras que o senhor prometeu no seu programa de governo de 2012 e não tirou nada do papel. Prova disso é o Parque Tecnológico, que mais uma vez o senhor fala que vai construir. O senhor falou em 2012, no seu programa de governo, que iria construir para alavancar a economia da nossa cidade, não fez. Final de 2014, o senhor colocou o então diretor do CDV para dar uma entrevista aqui à Rede Gazeta, dizendo que em 2015 seria construído, e não construiu também até agora. Está prometendo para o próximo ano. O que eu vou fazer é uma discussão ampla do PDU, se o senhor não concluir esse trabalho, que já deveria ter sido concluído e não foi concluído na sua atual gestão. O senhor está enrolando há muito tempo, há mais de 6 meses, a aprovação do PDU pela Câmara de Vereadores de Vitória. Olha, além de não responder absolutamente a minha pergunta, falou de todos os assuntos possíveis, sem nenhuma fundamentação, e não respondeu a nossa pergunta, mostrando total desconhecimento. A revisão do PDU é prevista até 31 de dezembro de 2016 e nós estamos absolutamente dentro do prazo que pede o Estatuto das Cidades.
As discussões estão sendo feitas com toda a população, respeitando o controle dos índices de cada bairro, de acordo com um grande debate de participação na gestão compartilhada, que envolveu até a participação por internet, fazendo com que esse debate esteja evoluindo com a delicadeza que o assunto merece. O Estatuto da Cidade prevê a data até 31 de dezembro. E, nesse período, nós estamos trabalhando para que o PDU possa receber todas as contribuições. Além de não responder, fez uma série de colocações completamente infundadas. Muito bem, candidato. Eu respondi o que eu deveria responder realmente, que o senhor não cumpriu praticamente nada do seu programa de governo de 2012. E o senhor vem agora, no seu programa eleitoral, falando que cumpriu, que fez e aconteceu. Até obras da gestão anterior, da gestão do João Coser, que você deu um tapa, deu uma maquiada e falou que entregou para a cidade. O senhor fala que entregou até câmeras de vídeo monitoramento, câmeras que não são da prefeitura, câmeras que são do governo do Estado. O que eu disse e reafirmo é o seguinte: não vou enrolar a população como o senhor enrolou em 4 anos. A enrolação foi tanta, até mesmo na discussão do PDU. Vamos zerar, então? Aliás, Amaro agora faz a pergunta a Luciano. Olha só, da série a série, Luciano prometeu, Luciano não cumpriu, que isso ele não mostra na televisão. Ele prometeu no programa de governo: corredor do BRT, aquaviário, abrigo de ônibus, sinalização de trânsito, campanha educativa, parque tecnológico, concluir o Centro Esportivo Goiabeiras, construir marina pública, revitalizar o mercado da Vila Rubim, ampliar o serviço bucal, serviço móvel de usuário ao crack. E aí, candidato, o senhor não falou aqui na Rede Gazeta que cumpriu 99% do seu programa de governo? Inclusive essa lista que o senhor acabou de fazer. Vou citar algumas. A Saúde Bucal de Vitória é o único serviço que implantou um sistema de prótese, um sistema de implante, que também foi primeiro lugar no país. A Vila Rubim está sendo revitalizada com recursos próprios da Prefeitura de Vitória. A Ponte Seca, que estava destruída há muitos anos, foi completamente restaurada, iluminada, será o portão de entrada da Vila Rubim, com atividades humanas como feira de flores no final de semana e ocupação dos espaços para o lazer e para a família. O Parque Tecnológico, que é uma realidade em Goiabeiras, depois de 20 anos, já começou a construção. E o senhor, de uma forma completamente sem nenhuma base, quer encerrar a construção do Parque Tecnológico, punindo aquela população de Goiabeiras que esperou tanto tempo. Inclusive, ontem, na página de opinião da Gazeta, tinha um artigo repudiando essa tentativa de encerrar e de parar a construção do Parque Tecnológico. Então, eu quero agradecer o deputado, porque na sua lista o senhor confirma que Luciano prometeu, Luciano cumpriu. Mais de 90% daquilo que nós prometemos na campanha de 2012, mesmo num cenário desafiador, foi cumprido. Deputado, muito obrigado pelo elogio e por citar as obras que nós estamos implantando. Então, vamos lá. Vamos aproveitar, falar um pouco mais do não cumpriu. Porta a porta, o sistema acabou. Transporte de ônibus em Vitória, acabou com o Integra Vitória. E ele falou no Gazeta Online, na última semana, que vai acabar com o serviço municipal de ônibus. Além disso, o Parque Esportivo lá de Goiabeiras, ele prometeu, gente, como prometeu o Parque Tecnológico e não saiu do papel. Ele agora fala que deu 10 milhões em microcrédito. Mentira! Esses 10 milhões é do governo do Estado, não é da Prefeitura. A Prefeitura apenas coloca um espaço e pessoal para fazer o trabalho. Mais uma vez, falta com a verdade o candidato Luciano Rezende, que só fica, na televisão dizendo que prometeu e cumpriu, mas maquiou a cidade por inteiro. Até limpeza pública só faz depois que o Amaro passa em determinada comunidade. Olha, é perdoável. O senhor estava fora de Vitória, apareceu na cidade para fazer turismo eleitoral. Então, o senhor não tem conhecimento. Por exemplo, o Porta a Porta é um serviço único da Prefeitura de Vitória e que atende toda a região metropolitana, mantido pela Prefeitura de Vitória. Mais de 10 mil atendimentos esse mês agora. Nenhum outro município ao redor tem um sistema de ônibus adaptados para deficientes. Então, nós atendemos Vitória e também a Grande Vitória. Na relação do Integra,
O senhor fez elogios rasgados no seu programa de televisão ao Integra. Podemos depois postar isso na internet para que todos relembrem. Eu não sei o que aconteceu, de repente agora o senhor critica o Integra. Então fez elogios rasgados, elogiava, fazia propaganda do Integra, um sistema que está acontecendo em 4 linhas e que é o caminho para parceria com o sistema metropolitano para que a gente possa aumentar as linhas municipais. Os verdinhos de Vitória serão aumentados na parceria com a região metropolitana. Obrigado aos candidatos. Lembrando que nós temos aqui um cronômetro na frente deles para que o tempo seja, então, respeitado. E para a concentração dos candidatos, a gente pede que não haja manifestação da plateia. Isso aí. A gente inicia agora o segundo bloco, agora de perguntas de jornalistas da redação multimídia. Fábio, vamos ao sorteio? E a gente começa pela ordem alfabética, a Samanta Nogueira. Que vai fazer a pergunta ao candidato. A Samanta já se posicione enquanto o Fábio faz o sorteio. Você está acompanhando conosco, ao vivo, este terceiro debate em segundo turno, na cobertura das eleições de 2016. Conosco, nesta manhã, os candidatos que estão na disputa para a eleição da capital, Vitória. Candidata Amaro Neto responde à editora adjunta de política, Samanta Nogueira. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Candidato, no seu primeiro programa eleitoral na TV, o senhor criticou a banalização do discurso da nova política, dizendo exatamente o seguinte, vou ler aqui o trecho. E tem mais, falou muito de nova política. Olha como é conversa fiada. Eu quero ser um prefeito líder, um prefeito cidadão. No final do primeiro turno e agora nesse segundo turno, o senhor coloca-se justamente como novo, o representante da nova política. Eu quero saber se isso também é uma conversa fiada ou será que, pela falta de experiência administrativa e política do senhor, o senhor ainda não conseguiu identificar ao certo o seu perfil como político? Não, o meu perfil como político é de um político novo, de uma nova geração. Geração essa que começou a fazer o trabalho político no próprio PPS do candidato Luciano Rezende, que ficou assustado quando me viu numa convenção do PPS para que eu pudesse ser candidato. Como fica assustado com novas lideranças que aparecem? O que eu quis dizer é que a banalização do novo, falando que o novo, que eu sou o novo, que eu não sou político, isso eu estava cansado de ouvir. Eu entrei na política porque, como jornalista, e você é jornalista, nós temos um papel fundamental de ajudar a sociedade. Só que vai até a página 15. Eu quis ingressar na política para ajudar ainda mais o povo do meu estado. Descobri isso quando eu estava em Belo Horizonte e estava em Minas Gerais. Quando eu estava em Minas Gerais, eu descobri que eu poderia ajudar muito mais o meu Espírito Santo voltando para o Estado, voltando para o Espírito Santo e ingressar num projeto político. Tanto que eu voltei para a Vitória sem estar contratado por uma emissora de TV. Eu vim para o projeto político. Agora, graças a Deus, eu consigo fazer o trabalho não só como apresentador de televisão, como deputado estadual. Como eu vi que eu não seria representado por nenhum desses candidatos, eu coloquei o meu nome à disposição e fui bem aceito por 35% da população no primeiro turno. O senhor, então, se coloca como novo, mas o senhor tem no entorno do senhor políticos que não representam certamente esse novo, né? A gente pode citar alguns aqui, Ademar Rocha, Carlos Manato, Sérgio Vidigal, que estão há anos já na política. Para além disso, uma boa maneira de medir o novo é em relação à atuação do senhor também na Assembleia Legislativa, a oxigenação que o senhor levou para o plenário. Mas, com todo respeito, o mandato do senhor é tímido, é discreto. Quando tem discussões, o senhor é muito de falar no plenário. Quando tem discussões, o senhor também não se envolve. Às quarta-feiras, quando o senhor tinha um programa depois, o senhor ficava ainda um pouco mais tímido, mais discreto em relação aos comentários do plenário. É possível que, até esse momento, muitos eleitores não estejam vendo no senhor todas essas credenciais que costumam vir com os novos políticos, profundo engajamento, ideias arejadas, preocupação com o leque de aliados. Então, eu pergunto, qual contribuição o senhor acha que deu para o Espírito Santo como deputado estadual e que agora, como o senhor disse, quer dar como prefeito? Né? Olha só, em 1 ano e 7, 8 meses, não dá para você traçar um parâmetro do Amaro Neto deputado. Acredito que não. Então, você tem que fazer a mesma pergunta para os outros políticos do nosso estado. Eu, como apresentador de televisão em 7 anos, fiz muito mais que muito político do Espírito Santo. Eu estou começando como deputado estadual. Se você pesquisar, semana passada nós aprovamos uma lei que é nossa, de alterar a Constituição para dar transparência à terceira ponte. Agora, se o governador Paulo Artung sancionar, todos os veículos que passarem na terceira ponte poderão ver naquele painel de LED quantos veículos já passaram e quanto que foi arrecadado na terceira ponte. Eu sou um deputado
que eu acertei com a televisão de, na televisão, fazer o meu papel como apresentador. E, na Assembleia, fazer o meu papel de deputado estadual. Tenho um bom relacionamento com todos e faço o meu trabalho pontual em 1 ano e 7 meses. Obrigada, Samanta. A gente segue agora, então, para o jornalista Vinícius Valfré, que faz a pergunta ao candidato Luciano Rezende. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Candidato, a campanha do senhor cunhou o mote Vitória em primeiro lugar. O senhor ilustra isso na televisão com realizações, com recordes, com prêmios. Só que, obviamente, quando a gente vai à rua conversar com as pessoas, muitos se queixam da prestação de serviços e apelam por melhorias nos bairros, obviamente. Vou fazer uma provocação aqui, candidato. Eu gostaria que o senhor fizesse uma autocrítica e me dissesse no que a administração do senhor errou, no que ela pecou e onde errou e precisa de mais 4 anos para poder corrigir. Olha, Vinícius, essa pergunta tem que ser respondida pela população através da eleição, aprovando ou não o governo. Até agora, nós passamos para o segundo turno em primeiro lugar, não só Vitória, mas a gente também em primeiro lugar. E Vitória, quando nós falamos que Vitória é primeiro lugar, nós não estamos falando que a prefeitura disse isso. Eu vou citar para você aqui alguns organismos que colocam Vitória em primeiro lugar. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a sede em Washington, fez uma eleição com 9.000 pessoas na América Latina, líderes políticos, religiosos, comunitários. 104 prefeituras apresentaram o trabalho. Adivinha qual prefeitura ficou em primeiro lugar? Vitória. A revista Exame faz um ranking há 2 anos das cidades em várias áreas, cruzando informações as mais variadas. Uma revista que é a maior, a mais importante revista de finanças do país. Colocou Vitória em primeiro lugar na educação e na saúde em 2 anos consecutivos. A Folha de São Paulo agora fez um estudo contábil e coloca as cidades que ficaram em primeiro lugar no uso mais eficiente de recursos públicos, mesmo nesse cenário desafiador. Adivinha de novo, Vinícius, quem ficou em primeiro lugar entre as capitais? Vitória. Então, nós temos um prêmio atrás do outro para poder mostrar a qualidade da gestão vista por fora. Não quer dizer que as coisas estejam perfeitas. Nós queremos melhorar aquilo que ainda pode ser melhorado para prestar serviços cada vez de melhor qualidade. Concordo com o senhor, candidato, quando o senhor disse que é a população que avalia, obviamente. Inclusive, muitos moradores de Vitória não consideram que Vitória realmente está em primeiro lugar, é a melhor cidade, como o senhor mostra no seu programa de TV. Por isso, eu pergunto nessa réplica, não é um pouco arrogante da sua parte, quando o senhor diz que quem está com o senhor quer defender a cidade e que quem não está é uma incerteza, é uma ameaça? Qualquer pessoa pode ser candidata a qualquer cargo, e por que os que estão com o senhor representam aí uma segurança para a cidade de Vitória e aqueles que estão não representam isso, já que há problemas, há gargalos na administração do senhor? A gente pode falar da dívida que o senhor virou o ano de 2016 devendo, do Integra Vitória, que houve protestos na cidade por causa daquilo, ou seja, há muitas coisas a serem melhoradas, e mesmo assim, é correto dizer que quem está com o senhor quer defender a cidade e quem não está é uma ameaça? Olha, eu não afirmei isso em momento algum. A carapuça cai em quem se sente ameaça. Nós falamos que queremos defender a cidade de qualquer ameaça. Aí uma pessoa rapidamente botou a carapuça. Ninguém falou isso. Quem bota a carapuça é porque se sente realmente no contexto. Nós estamos defendendo essa cidade, amamos essa cidade, queremos que essa cidade continue em primeiro lugar. O equilíbrio fiscal da prefeitura é exemplar. Nós viramos o ano de 2015 com 85 milhões e hoje não tem dívida alguma comprovada por balancetes oficiais. Eu tenho visto pessoas migrando com números absurdos, não sei tiraram de onde, mas a gente tem que perdoar, não tem conhecimento algum e estão no movimento eleitoral tentando desesperadamente desqualificar a gestão. Quando a gente coloca os prêmios externos, nós estamos humildemente levando a opinião de organismos externos para definir o governo. É o contrário, é um exercício de humildade, colocar organismos externos para avaliar o seu trabalho e não fazer avaliação você mesmo. Bem, chegamos então ao final do nosso segundo bloco. Primeiro teve enfrentamento entre os 2 candidatos, por ordem alfabética, Amaro Neto e Luciano Rezende. Segundo já contou com essas participações dos 2 jornalistas, Fernanda. E nesse terceiro bloco a gente volta para um novo embate direto entre os candidatos. Fábio faz mais o sorteio.
Mais um sorteio, Mais um sorteio. a ser realizado aqui, ao vivo para vocês. Você que está conosco nas nossas transmissões no rádio, tem a Rádio CBN na 92,5 e também na 1250M. Você pode nos ouvir também em qualquer parte do estado pela 820, que é a Rádio Gazeta M. Em qualquer lugar, pela internet, portal Gazeta Online, no site da CBN e também no aplicativo da Rádio CBN Vitória. Já temos o nome? É o candidato Amaro Neto. Nesse terceiro bloco é o Amaro quem inicia a rodada, fazendo pergunta ao candidato Luciano. Luciano, por que você, no seu programa eleitoral, fala toda hora que é honesto e incorruptível? Você está preocupado com alguma coisa? Vamos zerar o tempo, ok? Olha, nós temos um ataque feroz promovido por perfis falsos, por internet, tentando nos colocar numa posição completamente fora da nossa história. A gestão de Vitória é a gestão mais transparente do país. Também em primeiro lugar. Novamente, quem diz isso é o prefeito Luciano? Não, é o Instituto Etos de São Paulo e a ONG Contas Abertas. 2 institutos absolutamente acima de qualquer suspeita, e ontem mesmo recebemos para veicular novamente o pedido de voto do juiz, um dos mentores da ficha limpa, que está pedindo voto para um candidato a prefeito no país. É absolutamente fora do perfil e fora do padrão da política brasileira que alguém tenha uma história ligada à transparência, à ética, ao cuidado com os gastos públicos, como nós temos feito na Prefeitura de Vitória. Então, nós estamos no programa, ao invés de nos preocuparmos com a vida dos outros, porque tem programa aqui em Vitória que parece aquela música da Ludmilla, pensa em mim, fala em mim, 24 horas por dia. A pessoa, ao invés de cuidar das próprias propostas, fica falando do outro. Então, o nosso programa fala das nossas qualidades, para que o eleitor possa decidir. O eleitor vai decidir com tranquilidade, ele está vendo as informações, ele tem inteligência e discernimento para discutir com tranquilidade. Eu acredito que um candidato não precisa ficar toda hora falando que é honesto e incorruptível. No mínimo, deve estar com medo de alguma coisa, até porque já foi citado nas reportagens do jornal A Gazeta, da Tribuna, da Veja, e em todo o Brasil, como a possível lista da Lava Jato. Então, por isso, ele tem toda hora que ficar falando que é honesto, que é incorruptível. Ele não, coloca sempre alguém para falar. Da mesma forma que começou a me chamar de tiririca e palhaço. Ele não, botava quem estava do lado dele para me chamar de tiririca e palhaço. Quando eu era candidato a deputado no partido dele, disse que votou em mim, que tinha orgulho de mim como deputado. E agora, só porque eu deixei o partido e participo num debate com ele para a Prefeitura de Vitória, ele vai e me chama de palhaço, tiririca, e fica enaltecendo que ele é incorruptível. Senhor deputado Amaro Neto, as acusações que o senhor tem falsamente distribuído na internet foram desmentidas pelo doutor juiz Sérgio Moro, no jornal Estado de São Paulo. Essa empresa sequer tem uma obra na Prefeitura de Vitória. Não há como fazer esse tipo de movimento quando não se tem relação comercial. Agora, o senhor declarou no imposto de renda do senhor, que foi para o TRE, que o senhor é um homem rico com 300 mil reais dentro de casa, embaixo do colchão. Por que 300 mil reais ficam na casa de alguém, numa inflação altíssima, e não vão para os bancos? Todo dinheiro limpo, de boa procedência, todo dinheiro que pode ser contabilizado, numa inflação alta, está em bancos e não dentro de um colchão. Isso não é acusação, é declaração de bens do senhor protocolada no TRE. Então, eu não sei como o senhor tem a coragem de fazer essa discussão aqui, sinceramente. Eu achava que o senhor não ia ter coragem de fazer, mas eu peço desculpas a quem está em casa, porque eu preciso de pontuar isso. Tempo. O Obrigado. candidato continua. O candidato Luciano agora, quem faz a pergunta é o candidato Amaro. Pois não. Candidato, senhor deputado Amaro Neto, o senhor fala que vai cortar mordomias em Vitória. Acabou, a gente estava aqui na CBN, passou a propaganda, o senhor dizendo isso, mordomias em Vitória. Nós temos uma prefeitura equilibradíssima, uma prefeitura que cortou no ano de 2014 para 2015, o maior corte de prefeituras do Brasil, 80 milhões em custeio. Quem o senhor vai demitir e onde o senhor vai fazer os cortes? Detalhadamente, por favor, me diga onde vai ser esse ajuste fiscal. Você vê que o candidato está nervoso, arrogante e prepotente, como ele sempre foi.
Vitória sabe quem é Luciano Rezende. E eu vi agora, depois de 4 anos, que ele é ruim de serviço, que não conseguiu fazer nada pela nossa cidade. E também estou vendo que é covarde, porque utilizou o horário eleitoral para me desconstruir, falando que eu não sou uma pessoa educada e nem trabalhadora. Atacou a minha família. Eu nunca ataquei a Marina e os filhos do Luciano, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu respeito todos e respeito ele pela sua história. Agora, quando o senhor fala que eu tenho 300 mil reais na minha casa, é do meu trabalho, candidato. Eu não sou carreirista como o senhor. Há muito tempo o senhor não dá expediente como médico. Acredito que a população de Vitória tem que votar Amaro 77, porque a gente está precisando de médico nos postos de saúde. E como o senhor é médico da prefeitura, eu vou botar o senhor para trabalhar, a não ser que o senhor peça licença para poder ficar, quem sabe, numa fundação João Mangabeira da vida. Deputado Amaro Neto, já que o senhor não respondeu, eu vou perguntar novamente. O senhor fala que vai cortar mordomias na Prefeitura de Vitória. Prefeitura de Vitória não paga a passagem aérea para ninguém depois que nós entramos, não paga diária. A Prefeitura reduziu todos os contratos 30%. A Prefeitura reduziu todos os aluguéis 30%. Eu quero saber onde estão as mordomias e quem o senhor vai demitir como servidor, porque contra o servidor o senhor já saiu da votação na Assembleia para não votar o ticket do servidor estadual. Os servidores da Prefeitura estão prestando atenção para o senhor dizer aonde vai ser os cortes. Nós queremos saber. Eu fiz uma pergunta ao senhor objetiva, o senhor deu uma volta, está falando de outras coisas. Eu quero saber o seguinte, onde será o ajuste fiscal e os cortes que o senhor vai promover? Quais são as mordomias que existem na Prefeitura de Vitória que o senhor vai encerrar, caso o senhor seja prefeito? Primeiro, eu deixei a Assembleia numa manhã de quarta-feira, ao final da manhã, porque eu tenho compromisso também com a emissora de televisão na qual eu trabalho. Eu tenho tanto compromisso como deputado estadual que eu não faltei à sessão durante o período eleitoral. O senhor que não dá expediente há muito tempo na Prefeitura de Vitória. O senhor que fica andando atrás. Eu não sou novela para você ficar me seguindo, não, Luciano. Porque aonde eu vou, você vai atrás. Aonde eu estou para ir, você manda gari limpar a comunidade, porque a comunidade está imunda. 31 bairros de Vitória votaram no Amaro Neto porque não recebem o trabalho da Prefeitura. Agora, o que eu vou cortar é mordomias, que o senhor não teve capacidade, tanto que deve, a cidade ainda deve, e o senhor também não terá capacidade reeleito, porque está numa arca de Noé, um barco com um monte de remo, um monte de gente remando, gente que esculhambava o senhor na Câmara e agora é seu amiguinho do coração. Fim do terceiro bloco, são 10h30. Nós temos mais 3 blocos pela frente, além das considerações finais. A gente segue para as informações do repórter CBN, você se atualiza também com as informações do trânsito. Em 5 minutos estamos de volta. Neste momento já temos mais de 1.200 pessoas em tempo real conosco, somente na nossa transmissão pelo Facebook da CBN. Repórter CBN. Gente. Dados podem participar pelo período adicional de até 60 dias a partir de hoje. Migrantes de um campo de refugiados na ilha de Lesbos, na Grécia, protestaram contra atrasos nos pedidos de asilo. Eles chegaram a incendiar parte do local. Ninguém ficou ferido no incidente. A polícia prendeu 22 suspeitos de depredar a estrutura. A maioria deles é do Paquistão e de Bangladesh. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo está em alta de 0,74%, aos 64.580 pontos. O dólar comercial cai 0,6%, cotado a R$ 3,142. O euro vale R$ 3,422, queda de 0,27%. No horário de Brasília, 10h32 agora. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
CBN Vitória. Trânsito CBN. Na CBN agora são 10h33, trânsito fluindo bem nas principais ruas e avenidas da Grande Vitória, trânsito bom também nas 3 pontes que ligam a capital aos municípios de Vila Velha e Cariacica. Prefeito Amaro 77. Gente, como pode? As pessoas antes nem se falavam e agora estão andando juntos. Isso foi um pacto que eles fizeram, um pacto pelo bem da velha política que eles conhecem muito bem. Já estão negociando até mesmo o que eles querem, quais cargos na Secretaria da Prefeitura, quem vai ser candidato em 2018. E é por isso que Vitória precisa de alguém com humildade para ouvir e sensibilidade para entender as pessoas. A gente precisa de alguém com coragem. Amaro 77. Momento do brinde. Novidades e sugestões de vinho do mundo inteiro. Com Jorge Luque. De segunda a sexta, 5 para as 2 da tarde. Prefeito Amaro 77. Saber que Vitória tem potencial, isso todos sabem. Agora, saber explorar esse potencial, aí já é outra história. Amaro vai estabelecer um novo procedimento de renovação de alvarás, tornando o processo mais ágil e simplificado. Amaro vai promover Vitória no turismo de negócios, lazer, ambiental, histórico, náutico, religioso, esportivo e gastronômico, dando suporte à construção de novo centro de convenções na área da Infraero. Amaro 77. Amanheceu Vitória, que dia tão lindo. O povo dessa nossa cidade trabalha sorrindo. O povo quer projeto e muito mais dignidade. O povo quer Luciano, prefeito dessa cidade. Agora eu vou junto com vocês. Luciano é 23. Agora eu vou junto com vocês. É Luciano mais uma vez. Agora eu vou junto com vocês. Luciano é 23. Agora eu vou junto com vocês. É Luciano mais uma vez. Olá, ouvintes, tudo bem? Eu sou o Roberto Nonato e estou aqui para dizer que 92.5 FM é a nova frequência da informação aqui em Vitória, hein? Agora você acompanha o Jornal da CBN, segunda edição, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, pela CBN Vitória, na nossa nova frequência. Anote aí, 92.5 FM. Jornal da CBN, segunda edição. 23. Eu digo isso sempre e faço questão de repetir. Só prometo aquilo que posso cumprir. Cada proposta que faço, cada ideia que apresentamos, primeiro tem que melhorar a vida das pessoas. E principalmente tem que ser possível de ser feita. Só me comprometo com o que sei que vou cumprir. Todas as propostas que apresentamos aqui, eu vou cumprir. Pode confiar. Fica mais uma vez, prefeito é 23. CBN Primeiras Notícias. Comece o seu dia bem informado com Ceci Melo. Diariamente, a partir de 4 da manhã. Prefeito Amaro 77. Eu vejo no Amaro um homem vitorioso. Um homem que chegou à Assembleia Legislativa do Espírito Santo com a votação mais expressiva do ano de 2014. Portanto, acredito que Amaro seja um homem de desafios e com a sua sensibilidade ele poderá interpretar muito bem os anseios da população de Vitória. Portanto, eu sou Amaro e peço o seu apoio. Amaro 77. Minuto do Vinho. Uma viagem pelo mundo da bebida que desperta paixões e curiosidades. Marcos Parmagnani nos ensina tudo sobre vinho. Ouça e tire suas dúvidas. Sempre às quintas no CBN Cotidiano. Fica Luciano, tá chegando a hora. Fica mais uma vez. Prefeito é 23. Fica Luciano, que a Vitória canta. Luciano vai ficar. É Vitória em primeiro lugar. Luciano vai ficar. É o povo em primeiro lugar. Todo mundo vai cantar. É Vitória em primeiro lugar. Opa, é 23. O melhor é que está pra chegar. Prefeito Amaro 77. Eleger-se com um orçamento maquiado, gastando mais do que arrecada. Você conhece essa história. Em 2016, a gestão de Luciano apresentou um déficit de 46 milhões de reais. Em 2017, o déficit previsto é de 36 milhões de reais.
Você concorda com um governo que gasta mais do que arrecada? Vote consciente do futuro que você quer para a Vitória. Amaro 77. Rádio CBN, ZYC 501, FM 92,5 MHz e ZYI 218, AM 1250 kHz. Vitória, Espírito Santo. 10h38. Eleições 2016. Debate CBN. Voltamos com a transmissão especial das eleições 2016. Fernanda Queiroz. Muito obrigada, Patrícia. Nesta segunda-feira, 24 de outubro, nós estamos ao vivo nesta manhã com o terceiro debate dos 4 da Grande Vitória em segundo turno das eleições 2016. Aqui conosco, já seguindo para o quarto bloco, os candidatos que disputam a eleição para a Prefeitura de Vitória, os candidatos Amaro Neto e Luciano Rezende. Comigo divide essa apresentação o jornalista Fábio Botassin. Para quem chega agora, nós estamos também na 92,5, 1250M, Rádio Gazeta M 820, em tempo real pelo portal Gazeta Online e nas nossas páginas no Facebook. É só nos curtir e compartilhar essa transmissão em tempo real. Fábio, a gente volta para um novo bloco de jornalistas, não é isso? Vão fazer perguntas, então, aos candidatos, os jornalistas da Editoria de Política, Samanta Nogueira, Vinícius Valfré. O primeiro que responde, por ordem alfabética, Samanta. Nós estamos a 6 dias, né, da eleição. Essa é a oportunidade, na reta final, para que você acompanhe a participação dos candidatos aqui presentes. Na próxima quinta-feira tem mais debate. Na verdade, já é o último, né, dessa série aí de segundo turno, com os candidatos que também estão na disputa para a Vila Velha. É hora do indeciso formar o seu voto. Aquele que ainda tem dúvida, se definir. E a gente segue, então, já, Samanta preparada, sorteio realizado. Luciano Rezende é quem agora responde a pergunta da Samanta. Candidato, bom dia. Neste segundo turno, o senhor conta com o apoio de mais de 15 partidos. São partidos de todas as caras, muitos sem a menor afinidade. Quando o senhor passou para o segundo turno, que chegou a esse número, né, de mais de 15, como mais votado, essa adesão aumentou. Se o senhor for reeleito, vamos encontrar indicações partidárias feitas por esses partidos para cargos comissionados na Prefeitura de Vitória? Samanta, você e a população de Vitória me conhecem. Todos que lidam comigo sabem que a única forma que me direciona à frente da minha atividade pública é o interesse público, a transparência e a boa gestão. Essas pessoas estão apoiando o nosso governo porque acreditam que o nosso governo é um governo que pode manter Vitória em primeiro lugar, no rumo certo. São partidos e pessoas que vêm por adesão espontânea e fazem com que os adversários tenham que se definir, porque eles começaram a campanha dizendo que eu estava isolado, com 12 partidos na coligação, 14 partidos na coligação, e eles ousavam falar que eu estava isolado. Agora aumentou. Aí eles começam a dizer que está todo mundo do meu lado por algum interesse. Quer dizer, as pessoas precisam de ter um mínimo de discernimento para entender que uma proposta positiva pode e deve levar a maior parte das lideranças políticas que estão comprometidas e com o único direcionamento, que é defender essa cidade, fazer com que essa cidade continue em boa gestão. Então, a única coisa que me move nesses assuntos é o interesse público. E digo mais, o único prefeito, sem nenhum demérito para os anteriores, porque a situação era outra, que diminuiu cargos comissionados na Prefeitura de Vitória, na história da Prefeitura, fomos nós. 200 cargos comissionados em 1.000. Quer dizer, nós não trabalhamos com essa perspectiva. Efetivamos e damos qualidade à prata da casa. Prefeito, eu queria refazer essa pergunta, porque eu queria saber exatamente se o senhor vai ter membros desses partidos, pessoas filiadas na prefeitura do senhor, né, numa próxima administração do senhor, ou não. Porque a gente sabe que quando os partidos apoiam, né, os candidatos, eles, querendo ou não, querem uma retribuição. E, infelizmente, a gente está num momento político e econômico do país muito difícil. As máquinas estão inchadas, a máquina pública está sendo afetada pela essa crise no nosso país. Então, é
importante para o eleitor saber, de fato, se vão ter pessoas desses partidos, filiados, que acabam atendendo tanto a interesses técnicos, se for uma pessoa técnica, mas também a interesses políticos, né, dos partidos quando estão numa administração. Então, eu gostaria que o senhor respondesse novamente esse questionamento. Samanta, a maior resposta e garantia que nós podemos dar é a observação do primeiro governo. Quase metade do nosso secretariado é de efetivos que foram levados a andares superiores da gestão por seus méritos. Nós temos, ao longo desses 4 anos, privilegiado os efetivos, feito a ascensão desses efetivos de acordo com a capacidade técnica, independente da questão partidária. Inclusive, alguns secretários que eu tenho na Prefeitura de Vitória não votaram e não fizeram campanha em partidos que estão comigo. São pessoas que estão lá por critérios técnicos. Não é esse o corte que nós queremos dar. Todas as pessoas que, nesses 4 anos, participaram do governo foram por méritos técnicos e capacidade de diálogo e capacidade de agregar à administração. Tanto é verdade que essa administração, mesmo num cenário desafiador, foi considerada em primeiro lugar por organismos externos em vários setores. Não quer dizer que é perfeito, porque nós vamos melhorar ainda mais, mas é um grande indicativo de como nós vamos fazer a gestão da cidade. Obrigado, Samanta, e também ao candidato Luciano. Pela ordem, Vinícius Valfré, repórter da editoria de política do jornal A Gazeta, faz a pergunta a Amaro Neto. Candidato, no segundo programa eleitoral que o senhor levou ao ar, o senhor apareceu dizendo literalmente o seguinte: peço seu voto, não para ser aquele grande gestor, comandar números, porque não acredito que cidade é número, cidade se faz com pessoas, com gente. Obviamente, isso foi um prato cheio para os seus adversários durante a campanha. Eu queria uma explicação. É isso mesmo, candidato? O senhor quer ser prefeito de uma capital com orçamento de 1,5 bi e não quer ser um grande gestor nem comandar números? Quando eu cito essa questão, é porque a cidade não cuida das pessoas. A cidade não tem médico. A cidade não tem medicamento. A cidade não tem especialista em determinadas áreas. Por isso que eu falei que eu peço o voto no Amaro 77 para a gente botar o Luciano para trabalhar como médico. Porque ele veio em 2012 dizendo que seria a grande mudança. Ia fazer mudanças na nossa cidade. Todo mundo acreditou que Vitória seria a Ilha da Fantasia. Ele acredita, tanto que ele fala que Vitória é a Ilha da Fantasia. É o primeiro lugar. Você mesmo questionou ele. A população não sente esse primeiro lugar que o candidato sempre fala. Eu quero cuidar de pessoas. E um prefeito não toca a cidade sozinho. Quem trabalha com o Luciano sabe que ele é centralizador. Nenhum secretário consegue trabalhar, nenhum secretário consegue fazer nada, porque tem que ter o aval do Luciano. O prefeito Amaro Neto terá na sua gestão 3 grandes gestores ao seu lado, executivos, ajudando no trabalho da cidade ao lado das secretarias, ao lado de pessoas que eu vou utilizar, pessoas das academias, das universidades, do setor privado, para a gente tocar a nossa cidade de verdade, fazer um trabalho profissional na Prefeitura de Vitória. Candidato, o senhor se sente, de fato, capacitado para essa tarefa de ser prefeito de uma capital de um estado como o Espírito Santo, a capital do Sudeste, com orçamento bilionário? O senhor se sente capacitado, por exemplo, para dizer se um secretário não está sendo produtivo, se está fazendo, se está certo ou se está errado? O senhor se sente confortável e capacitado para poder delegar funções, enfim, para ser o grande líder de uma cidade como Vitória? E eu pergunto também se o senhor está satisfeito com a profundidade das suas propostas, porque a gente pensa que algumas coisas que o senhor tem apresentado na TV. O senhor fala em implantar sistemas usando tecnologia como a maior aliada da gestão, apresentar planejamento mais condizente com a realidade e o momento que Vitória vive. Essas são propostas quase universais. Qualquer prefeito do Brasil pode se candidatar com essas propostas. O senhor se sente capacitado e o senhor está satisfeito com a profundidade das suas propostas? Eu me sinto capacitado para ser prefeito da cidade, tanto que 35% da cidade me deu a condição de chegar ao segundo turno e debater propostas para a cidade. Por que eu falo que precisamos usar tecnologia? A Prefeitura de Vitória gasta muito dinheiro com impressora e papel. Você sabia disso? Existe tecnologia aqui no Espírito Santo, que serve a outras prefeituras do Brasil, que acabou com o papel. O processo é todo eletrônico. Quando eu falo também da gente fazer um planejamento, é porque a atual administração, a bandeira na eleição em 2012 é que teria que ter planejamento e mudar a filosofia da cidade, porque não teria o Fundap. O que foi criado de desenvolvimento econômico em Vitória nesses 4 anos? O que avançou a nossa cidade? Praticamente zero. Por isso que a gente fala de planejamento. Quer um planejamento para 4 anos e também encampar um planejamento para 35 anos, o Vitória 500 anos.
Fim do quarto bloco de perguntas de jornalistas para candidatos. E a gente retoma mais uma participação agora entre candidatos, um novo sorteio. Ao vivo, este é o terceiro debate. Fábio Botassin coordena os sorteios aqui nos debates da Rádio CBN. E agora, quem começa, então, é o quinto bloco, a fazer a pergunta. Candidato Amaro Neto tem 30 segundos. Luciano, a fábrica de ideias foi sua menina dos olhos. Antes era a fábrica do trabalho, na gestão anterior. Você criou a fábrica de ideias, gastou 31 milhões à Prefeitura de Vitória, dos cofres públicos, e ficou 3 anos e meio abandonada a fábrica de ideias. Próximo das eleições, você fez um acordo com o IFES. Faltou ideia na fábrica, candidato? Bom, candidato deputado Amaro Neto, é compreensível, vou falar novamente, que uma pessoa que venha de fora somente para disputar a eleição não tenha nenhuma informação aprofundada das coisas. A fábrica de ideias era, o senhor não sabe, vou relembrar aqui, era um ícone de obra inacabada da Prefeitura de Vitória, com má utilização de recursos públicos. Nós transformamos a fábrica de ideia num mecanismo que pudesse fazer com que a inteligência, a formação, a capacitação da cidade de Vitória tirasse aquele espaço do elefante branco da obra inacabada que estava destinado. Uma fábrica de trabalho, igual, por exemplo, o serviço que o Senac faz, que o Findes faz, que já existe na cidade. Quando nós começamos a fábrica de ideias, ela teve um calendário enorme, que o senhor não acompanhou, porque eu volto a dizer, o senhor apareceu em Vitória, aliás, estava sorteando qual cidade ia disputar, Vitória. Aí veio para Vitória no período eleitoral. Não conhece a cidade. O senhor não participou de nenhuma das atividades que foi desenvolvida na fábrica de ideias. O senhor não sabe que ali está conectado uma aceleradora de empresas com o Vale do Silício, na Califórnia, com um virtuoso e capixaba, que é o Marcílio, e assim por diante. Podemos fazer com que o senhor conheça a fábrica de ideias, tenho certeza que o senhor vai gostar e vai ver como os recursos foram muito bem utilizados ali para capacitar pessoas e formar emprego, e renda e trabalho. Olha, uma aceleradora funciona num espaço menor do que esse aqui. A fábrica de ideias é gigantesca. Eu faço um desafio para o Luciano. Vamos agora, quando acabar o debate, à fábrica de ideias, para ver se ela está toda tomada de boas ideias. Se está acontecendo alguma coisa na fábrica de ideias. O que eu quero da fábrica de ideias é proporcionar a ela capacitação profissional mesmo. A ideia anterior com a ideia que ele apresentou, mas não tirou do papel, entregou para o IFES. É impressionante. O candidato me leva ao seu gabinete, fala para eu ser candidato em outra cidade e fala que eu que estava sorteando cidade para ser candidato. Ele chegou e falou assim, Amaro, vai para Vila Velha que o Cuiabá não está conseguindo acertar o PPS lá não. Vai lá, quem sabe você sai candidato a prefeito de Vila Velha. Sabe por que isso, gente? Para não debater comigo os reais problemas da cidade. O que ele não cumpriu no seu programa de governo em 2012. Deputado Amaro Neto, o senhor passou por 3 partidos num período de 1 ano. Não deu nem tempo de conversar com o senhor sobre nada. Eu vi o senhor passando no PPS e foi embora. O senhor não vem colocar coisas que ninguém assistiu, que ninguém conversou, como se fossem questões importantes. O que eu quero saber é o seguinte, o senhor, quando coloca o desconhecimento da fábrica de ideias, o senhor precisa de conhecer o que está sendo feito ali há muito mais tempo. A fábrica de ideias recebeu agora um convênio com o IFES, a comunidade científica tecnológica da cidade de Vitória acompanhou isso, está batendo palmas, inclusive para o Parque Tecnológico, o senhor quer tirar de Goiabeiras, quer encerrar. Deputado Amaro, não puna a comunidade de Goiabeiras dessa forma. É uma comunidade enorme. O centro da cidade tem pequenos espaços, não cabe ali um parque tecnológico. O senhor vai desmontar um esforço da sociedade capixaba de quase 30 anos. Então, as colocações são todas de um ilustre candidato que não conhece a cidade e, por isso, faz informações que não correspondem à verdade. Agora é o próprio candidato Luciano quem faz pergunta a Amaro Neto. Bom, eu fiz aqui a pergunta ao senhor deputado Amaro Neto, e ele não respondeu. Então, eu vou repetir a pergunta. Aliás, ele já começou a responder. Eu queria falar agora para todos os 50 mil alunos, pais e mães e comunidade escolar de Vitória. Ele acabou de falar que vai acabar com a impressora e papel da Prefeitura de Vitória. Eu não sei como o sistema educacional vai funcionar sem papel e sem impressora. Começou a responder.
Eu quero saber aonde será feito o ajuste fiscal, quem será demitido e quais cortes serão feitos na prefeitura, detalhadamente. Ô, candidato, o senhor fala que eu passei por 3 partidos, o senhor fala que nós não conversamos nada lá no seu gabinete, é porque não tem câmera, né? Mas tinha o vice-prefeito lá, Vaguinho, e ele pode, é claro que ele não vai falar nada contra o senhor, porque ele é vice-prefeito. Mas, voltando à questão que você falou sobre as impressoras, o Dória, que é prefeito eleito de São Paulo, ele falou que em 1 ano vai acabar com o sistema de papel na Prefeitura de São Paulo. Ele está até equivocado. Não se consegue fazer em 1 ano. Para você fazer todo esse trabalho, você precisa de 2 anos na Prefeitura, primeiro para fazer o treinamento com os seus funcionários. Uma prefeitura do tamanho de Vitória precisa de 2 a 2 anos e meio para fazer esse sistema, para depois expandir esse sistema. O que eu vou fazer como prefeito é cortar cargos comissionados de verdade, porque o senhor não cortou, o senhor suspendeu. Entre o primeiro e o segundo turno, o senhor nomeou um monte de gente que entrou na sua arca de Noé neste segundo turno, candidato. O senhor não levou para a Câmara de Vereadores nenhum instrumento para acabar com esses cargos comissionados. O senhor só não nomeou, para nomear no momento certo, na hora certa, para as eleições de 2016. Deputado Amaro Neto, todos que nos ouvem... Deixa a gente zerar o cronômetro, só o tempo. Candidato. Estamos zerando o tempo. Deputado Amaro Neto, todas as pessoas que nos ouvem, esses dados são públicos. Houve uma redução de aproximadamente 200 cargos na Prefeitura de Vitória, jamais feitos anteriormente. Esses dados são públicos. Lero-lero, conversa de gogó, não vai constatar aquilo que os balanços e os números demonstram. Quando há um desconhecimento, a pessoa também não conhece o sistema premiadíssimo da nossa Secretaria de Saúde online, que não existe mais exame sendo transitado na mão, os exames são online, não existe mais papel em muitas unidades de saúde. A nossa matrícula é online, não tem fila porque há uma pré-matrícula que começa em novembro, dezembro, organizando toda a matrícula da cidade. Mas eu volto a dizer, é compreensível. Quando a pessoa, no afã de vencer uma eleição, não coloca foco nas suas propostas, ela começa a falar de coisas que desconhece. 1 minuto, Amaro. Candidato, o senhor falou sobre a questão na saúde, não é? Só que, mais uma vez, o senhor se apropria de algo que não é seu. O sistema foi criado com o Reblin, então secretário de Saúde do João Coser. O senhor apenas deu sequência. O senhor adora um troféu, não é mesmo? Que ótimo. O senhor gosta de falar que está tudo bem em Vitória. Agora, o senhor tem coragem de ir numa unidade de saúde às 5 da manhã para ver aquela fila tremenda? É por isso que eu falo com você, eleitor de Vitória. Vote Amaro 77. Que é médico? Vote Amaro 77. Sabe por quê? Eu vou botar o Luciano para trabalhar. Bom, nós chegamos agora ao 6º bloco deste debate, eleições de 2016, os candidatos que estão no segundo turno para a Prefeitura da capital. Neste último enfrentamento, antes das considerações finais, quando eles se despedem de vocês, ouvintes e internautas que estão conosco nesta manhã de segunda-feira. Última rodada, então temos um último bloco de sorteios, né, Fábio? Na minha urna. Tirar o nome do primeiro que abre. Então, fazendo a última pergunta dele, Luciano Rezende. Deputado Amaro Neto, nós colocamos 100 pontos de internet na cidade. São 100 pontos que estão fazendo com que pessoas possam trabalhar e estudar gratuitamente com 2 milhões de acessos na internet. Nós vamos aumentar para 500 pontos nos próximos 4 anos. Eu queria que o senhor dissesse especificamente qual a sua proposta, detalhando, como o vereador Vinícius falou aqui, plano de conceito, qualquer pessoa pode falar, detalhando seus planos de aplicativos na internet. Muito bem, já que você falou sobre os pontos de internet, ninguém consegue acessar, Luciano. As emissoras de televisão, própria Gazeta, TV Vitória, na qual eu trabalho, já fizemos reportagens e praticamente ninguém consegue acessar. O que eu vou fazer é voltar com o telecentro, que você acabou. Tem muita comunidade aqui em Vitória que não tem condição de acessar um computador. Você, primeiro, você precisa, meu amigo e minha amiga, você de comunidades carentes,
aqui de Vitória reclamam quando eu passo em alguns espaços e falam assim: Amaro, o telecentro está aqui abandonado. Luciano acabou com o telecentro. O que nós vamos fazer é um trabalho usando tecnologia na Prefeitura de Vitória, com marcação de consultas, não só por aplicativos, pela internet, e até mesmo uma central telefônica. Você tentou fazer através do aplicativo e não conseguiu. Tanto que nós temos filas e mais filas. Pessoas que acordam 3, 4 horas da manhã para poder marcar uma consulta nas unidades de saúde e não consegue. Quando acaba a senha, ou quando consegue, fica 6, 7 meses para obter uma consulta com um especialista. O que nós vamos trabalhar é com tecnologia a serviço da população para tornar a Prefeitura de Vitória muito eficiente, o que não é nos dias atuais. Deputado Amaro, é assombroso que alguém fale em tecnologia e queira retroceder à época do computador de mesa. Os telecentros, deputado Amaro, são Wi-Fi a lenha. Telecentro foi uma grande revolução na década de 90, quando o instrumento era um computador de mesa. Hoje as pessoas, deputado Amaro, utilizam isso aqui. O que a gente precisa nas comunidades são antenas de internet para que todos possam ter acesso ao Wi-Fi. Nosso Wi-Fi é auditado. O prêmio de inovação do governo do Estado, do ano passado, foi dado ao sistema de internet Wi-Fi. O senhor não conhece porque não estava aqui. Veio agora para disputar a eleição. Então, o senhor não tem conhecimento desses dados. E defender o retrocesso do telecentro, onde nós tínhamos 3 milhões gasto por ano, por uma penca de pessoas, e agora a gente coloca 10 antenas e serve a 2 milhões de pessoas de acesso. Isso é um retrocesso para quem traz o discurso de tecnologia. Telecentro é Wi-Fi a lenha. O Luciano gosta de um troféu, né, gente? É impressionante. Ele só gosta de falar de prêmio. Agora, ele não vai na rua. 3 anos e meio sem andar na rua. Começou a andar e está cansado, toda hora tem que sentar aqui, porque eu fiz ele andar. O Amaro Neto fez Luciano sair da cadeira e trabalhar, correr atrás de voto, fazer aliança com Deus e o mundo para não perder a eleição. É esse que é o problema. O telecentro, candidato, se você for nas áreas mais carentes, as pessoas sempre reclamam que tinham aquele espaço, um espaço primordial para as pessoas fazerem consultas na internet. Não é todo mundo que tem internet. E tem um detalhe, a internet que a Prefeitura coloca em determinados pontos da cidade não chega nas áreas periféricas de Vitória. É por isso que você perdeu lá, candidato. É porque a população não vê a presença da Prefeitura já faz 4 anos nas áreas de Vitória que mais necessitam do trabalho da Prefeitura. Candidato Amaro já se posiciona, então, para voltar com uma pergunta ao candidato Luciano. Deixa eu tomar minha água, não zera não, por favor. Nós estamos ao vivo, o candidato bebe uma água neste momento, na transmissão do debate. Já temos mais de 1.700 pessoas em tempo real, só pelo Facebook da Rádio CBN e do Portal Gazeta Online, nessa transmissão. Lembrando que, se você não está nas redes sociais, acompanhe a gente também pelo rádio e pela internet. Candidato, quando assumiu, o senhor sabia do fim do Fundap, da queda de repasse do governo, da divisão do ICMS. Chegou a 25%, caiu e agora a Serra ultrapassa, né? O ICMS do nosso município de Vitória. Por que a gestão não tomou nenhuma atitude concreta de desenvolvimento da cidade e diminuir a dependência do governo do Estado? Deputado Amaro Neto, o fim do Fundap, que é um sistema que colocava recursos na Prefeitura de Vitória durante 40 anos, acabou da noite para o dia. É natural que uma pessoa que compreenda finanças, somente compreendendo finanças, possa entender que essa transição para um novo modelo econômico vai demorar alguns anos. As primeiras medidas que nós tomamos foram em março de 2013, fazendo uma grande recuperação da Prefeitura, diminuindo gastos, desperdícios, que, aliás, o senhor até agora não respondeu, eu perguntei 3 vezes, talvez depois os repórteres consigam nominar quais as mordomias e quais os servidores o senhor vai demitir, que o senhor tem falado muito isso. Essas medidas foram tomadas para reequilibrar a Prefeitura e nós fizemos um refinanciamento da dívida ativa da Prefeitura, fizemos o Nota Vitória e estamos criando bases para geração de emprego e renda naquilo que é a vocação da cidade. Comércio, serviços, turismo, melhorando o funcionamento da economia com o potencial das pessoas. Por isso é que o foco do segundo governo será a capacitação de pessoas,
com o motor da fábrica de ideias, funcionando com as bases que foram criadas e um modelo absolutamente inédito que foi concedido, e também com o parque tecnológico, para que a gente possa, aí sim, dar uma nova matriz arrecadatória, que só é conseguida com alguns anos. Um mecanismo de 40 anos que é encerrado, não se consegue, para quem conhece finanças, recuperar em 1, 2 anos. Muito bem, candidato. O que eu vou fazer para diminuir gastos, que o senhor está tão preocupado com o que eu vou fazer na prefeitura, é no dia 1º meter a caneta e mandar todos os seus comissionados embora, seus secretários, e botar o senhor para trabalhar como médico. É isso que eu vou fazer. Quanto ao desenvolvimento econômico da cidade, você não fez nada, Luciano. Você não fez nada de desenvolvimento para Vitória. Você não atraiu nenhuma grande empresa para o nosso município. Você não fez nenhum trabalho de turismo. Você falou que Vitória seria a capital do esporte no Brasil. O que você fez? Você não fez nada. Mais uma vez, eu bato na tecla de que você prometeu muito no seu programa de governo e não fez. O que a gente vai fazer é um trabalho envolvendo comércio e serviços, turismo, o parque tecnológico e o complexo pesqueiro. É inadmissível nós termos uma cidade que tem a muqueca capixaba como sua grande iguaria, né, com seu grande alimento, o seu prato principal, e os pescadores estão aí de mal a pior e nenhum deles olha na tua cara. Deputado Amaro, eu só peço que o senhor mantenha o nível e não tente resolver as coisas com ripa, porque não adianta fazer agressão. A discussão tem que ser uma discussão técnica. Nós fizemos com que a cidade avançasse e o senhor precisa de conhecer os polos gastronômicos que estão sendo desenvolvidos na cidade, na Ilha das Caeiras, na Rua 7, na Praia do Canto, em Jardim da Penha, que são capacitação de pessoas. Quando o senhor pede para trazer empresa para Vitória, o senhor precisa de compreender que a cidade de Vitória não tem espaço para grandes plantas industriais. O senhor, um dia desse, estava querendo trazer um shopping para a cidade, um grande shopping. Aonde vai colocar esse grande shopping? Aí, ao mesmo tempo, o senhor quer encerrar as obras do Parque Tecnológico, que já estão pactuadas há 30 anos. É um emaranhado de discussões, inclusive com uma proposta superficial que não entra em detalhes em nenhum desses pontos. E a gente não consegue aqui tirar nenhuma informação a não ser agressão de volta. Tempo, então, encerra. A gente tem um cronômetro ali que não perdoa, como eu já falei em uma outra ocasião. E, com isso, chegamos ao final deste debate com essas perguntas e respostas entre os dois. Fernanda. A gente segue agora para as considerações finais, já acordado com os candidatos. 1 minuto para que eles possam se despedir de vocês, ouvintes e internautas que estiveram conosco nesta manhã de segunda-feira. Vamos para o sorteio, Fábio. Então, temos um último sorteio. Último sorteio, agora quem inicia? Um minutinho para cada despedida. Temos, então, o nome de candidato Amaro. Se despede, por favor. Muito bem. Eu quero agradecer à Rede Gazeta o espaço, à CBN, à Rádio Gazeta, aos internautas que estão dando uma grande audiência a esse debate, todos os jornalistas, as pessoas envolvidas aqui, ao candidato, pelo nosso debate aqui nessa manhã de segunda-feira. Quero agradecer a você, amigo eleitor, que me concedeu a chance de estar nesse segundo turno, a cada um dos 65.554 eleitores que acreditam no Amaro 77, para que a gente possa construir uma vitória de verdade, uma vitória sem mentiras, uma vitória que vai ser construída ouvindo todos vocês, uma vitória de verdade para cada um dos moradores de Vitória, não só das áreas nobres, como também nas áreas menos favorecidas por parte da Prefeitura. Por isso, no próximo domingo, eu peço que você vote no Amaro 77. Que Deus abençoe todos vocês, que a gente tenha uma semana abençoada e uma semana produtiva para cada um de vocês que nos acompanham no rádio ou pela internet. Amaro 77, para construir uma nova história para a Vitória. Candidato Amaro, muito obrigada pela sua participação e a gente encerra agora com o candidato Luciano, 1 minuto. Quero falar com você que está no debate até agora, no seu trabalho, no seu automóvel, na sua casa, nos honrando com a audiência. Você nos acompanhou durante 4 anos em um momento extremamente desafiador, o momento mais desafiador da história da cidade de Vitória. Além da perda do Fundap, que se iniciou no primeiro dia de governo, 2 anos depois, o Brasil entrou numa crise profunda que ainda não saiu, a maior crise desde quando os indicadores começaram a ser medidos, em 1920. Maior até do que a grande quebra da Bolsa de 29, que abalou o mundo inteiro. Nós conseguimos, nesse período, uma grande tempestade, atravessar com enormes resultados.
E gostaria muito que você pudesse confirmar esse voto 23 para que a gente pudesse continuar cuidando dessa cidade nos próximos 4 anos. Vitória, em primeiro lugar, cuidada com muito carinho para todas as pessoas que amam essa cidade. 23 no próximo domingo. Candidato. Chegamos, então, com o zeramento do cronômetro ao fim, Fernanda, desta edição do debate com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Nós encerramos o terceiro dos 4 debates em segundo turno. Já fica aqui o nosso convite para quinta-feira, às 10 da manhã, conosco, acompanhando o debate com os candidatos que disputam a eleição para a cidade de Vila Velha, que é o maior colégio eleitoral aqui do Espírito Santo. Eu agradeço a vocês, ouvintes, a internautas. A gente já volta com as informações dessa segunda para o estúdio, mas antes, meu muito obrigada também à plateia aqui presente, aos candidatos presentes, que todos tenham uma boa semana. Estamos só começando uma semana e daqui a 6 dias, domingo, você também terá conosco a cobertura completa do voto a voto e da apuração em segundo turno. É a maior e melhor cobertura das eleições aqui na Rede Gazeta. Bom dia para todos vocês e até mais tarde, né, Fábio? Isso mesmo, tem CBN Cotidiano 3 horas e também convido a todos que a análise desta conversa entre os candidatos à Prefeitura da capital estará também na edição de amanhã do jornal A Gazeta. Bom dia a todos vocês. Voltamos ao estúdio com Patrícia Valim. Fernanda Queiroz, 11h09. Nós vamos a um rápido intervalo. CBN Vitória. Fica Luciano, tá chegando a hora, fica mais uma vez. Prefeito é 23, fica Luciano, que a Vitória canta. Luciano vai ficar, é Vitória em primeiro lugar. Luciano vai ficar, é o povo em primeiro lugar. Todo mundo vai cantar, é Vitória em primeiro lugar. Oba, é 23, o melhor ainda está pra chegar. Prefeito Amaro 77. Eu vejo no Amaro um homem vitorioso. Um homem que chegou à Assembleia Legislativa do Espírito Santo com a votação mais expressiva do ano de 2014. Portanto, acredito que Amaro seja um homem de desafios e com a sua sensibilidade ele poderá interpretar muito bem os anseios da população de Vitória. Portanto, eu sou Amaro e peço o seu apoio. Amaro 77. Olá, começa agora mais uma edição do programa Notícias da Vale no rádio. A Vale vem contribuindo para complementar a formação dos futuros profissionais das áreas de engenharia e técnicos de ferrovia e portos. A empresa promove cursos de capacitação em seu centro de engenharia logística voltados para instituições de ensino superior e técnico da Grande Vitória. A iniciativa faz parte do programa Vale nas Escolas. Neste segundo semestre, 20 turmas com 160 estudantes serão capacitadas. Além dos cursos, os alunos participam de um dia de imersão na Vale, de oficinas de robótica e palestras sobre o mercado de trabalho. Em setembro, 9 turmas foram desenvolvidas e 60 alunos formados, de 3 faculdades e uma instituição de ensino técnico. O Centro de Engenharia Logística conta com laboratórios modernos e simuladores em 3D que dão a oportunidade a esses jovens de terem uma vivência prática em sua área. Conheça a Vale. Acesse www.visiteavale.com.br e agende sua visita. Tudo que marca o cenário político capixaba e nacional em uma análise do jornalista Vitor Vogas. Articulações, bastidores, o dia a dia da política, todas as terças e sextas no CBN Cotidiano. Eu tenho um plano: viver com tranquilidade e ser feliz. Eu tenho o Med Senior, o único plano de saúde exclusivo da terceira idade. E seus pais também podem ter. Dê a eles toda a segurança que um dia você recebeu. Cuide de quem você ama. Faça um plano de saúde Med Senior. Ligue agora, 3025-5505. Med Senior. Cuidar faz parte do nosso plano. Prefeito Amaro 77. Gente, como pode? As pessoas antes nem se falavam e agora estão andando juntos. Isso foi um pacto que eles fizeram. Um pacto pelo bem da velha política que eles conhecem muito bem. E já estão negociando até mesmo o que eles querem, quais cargos na Secretaria da Prefeitura, quem vai ser candidato em 2018. E é por isso que Vitória precisa de alguém com humildade para ouvir e sensibilidade para entender as pessoas. A gente precisa de alguém com coragem. Amaro 77. Fica Luciano, tá chegando a hora, fica mais uma vez.
é 23. Fica Luciano, que a vitória canta. Luciano vai ficar. É vitória em primeiro lugar. Luciano vai ficar. É o povo em primeiro lugar. Todo mundo vai cantar. É vitória em primeiro lugar. Oba! É 23. O melhor ainda está pra chegar. Todas as quartas, um olhar diferente sobre o dia a dia do capixaba vira crônica no programa CBN Cotidiano. Ouça a escritora Maria Sans Martins no Crônica do Cotidiano. Toda quarta no CBN Cotidiano. Prefeito Amaro 77. Falta de planejamento e gestão adequada financeira da prefeitura, mesmo sabendo de um cenário de queda do repasse do ICMS, fim do Fundap, o município entra numa situação de dívida no último ano de mandato de quase 140 milhões de reais. Essa situação pode ser revertida com planejamento adequado e metas